Nós falamos Gênesis, capítulo 25, versículo 30, amém? Que diz assim: E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu para Isaque o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda eu compreender a tua palavra aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Batam palmas, glorificam, exaltam, glorifiquem, melhor exaltem o nome do Senhor. E atentos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, até no trabalho, na viagem, no volante do caminhão, mas aí você também estará atento, porque a palavra de Deus é a fonte de tudo para nós. Na palavra de Deus nós aprendemos tudo o que nós precisamos, a própria fé que nós precisamos ter para vencer a tudo, não só vencer uma enfermidade, uma circunstância, uma situação, mas a fé genuína, que é aquela fé que vence o mundo, vence o pecado, vence todas as entraves malignas que Satanás coloca diante de nós todos os dias, para nos causar uma cegueira espiritual. Esta fé nós só adquirimos quando nós estudamos a palavra de Deus e deixamos que a palavra de Deus ela vem surtir efeito nas nossas vidas. Isso quer dizer, quando a palavra ela é aplicada, quando nós conseguimos chegar a esse estágio espiritual, que nós conseguimos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, nós conseguimos aplicar na nossa vida. E essa palavra vai surtindo efeito, vai trazendo toda a libertação que nós precisamos, porque a palavra de Deus é a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Quem quer ter a verdadeira libertação de Deus na sua vida, levanta as tuas mãos e glorifiquem, exaltem o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E essa palavra que nós lemos aqui hoje, nós vemos um exemplo de uma luta, de uma batalha, que começou já no nascimento desses gêmeos, que nasceram, e eles nasceram debaixo de uma promessa de Deus. Porém Esaú nasceu primeiro, com o direito à primogenitura. E isso traria para ele muitos privilégios, principalmente na cultura hebraica. Ele teria muitos privilégios até materiais, na herança. Mas o principal privilégio que ele teria aqui, porque ele estava debaixo de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. E esta promessa passou a seu pai, e a promessa vinha se cumprir, porque Deus havia feito esta promessa a Abraão, que dele faria uma grande nação. Então teria que haver
ali uma atenção, um cuidado especial, porque ele estava vivendo ali debaixo de uma promessa de Deus. Quem crê que nós também vivemos debaixo de uma promessa de Deus? E qual é a promessa central de Deus para a nossa vida? A salvação da nossa alma. Essa é o principal, essa é a primordial, essa está muito além de todas as coisas desta vida. Essa, meus irmãos, é aquela que não servirá somente aqui para enquanto nós estivermos vivos, vivendo aqui nessa terra, mas essa nos levará a viver eternamente com o Senhor, tendo o direito de viver eternamente com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se nós compararmos este pequeno espaço, pastor Osmar, de vida que nós temos aqui, talvez, tem gente que está dizendo já que vai viver 120 anos, tudo bem, porém, o que seria ou o que é 120 anos diante da eternidade? Não é nada. Não é absolutamente nada. O que é, meus irmãos? As riquezas desta vida que nós podemos granjear, e Deus nos dá direito a isso, as promessas de Deus também nos dá direito a isso. Porém, o que é tudo aquilo que nós podemos conquistar aqui nesta vida, diante de poder viver eternamente com o Senhor, em um lugar aonde não há morte, onde não há enfermidade, onde não há guerra, onde não há ódio, no lugar perfeito, onde Deus preparou, onde não há tristeza, onde não há angústia, onde não há tribulações, perseguições como nós passamos nos dias de hoje. O que é tudo isso que nós podemos conquistar aqui nesta vida, diante daquilo que Deus tem reservado para nós lá na eternidade? Não é nada. Tudo que nós conquistarmos aqui, nós podemos até conquistar o mundo todo. Tem pessoas que Deus dá uma sabedoria muito grande para ele, e ele consegue conquistar grandes coisas, fazer grandes feitos. É uma pessoa sábia, inteligente, muito aplicada nas coisas desta vida. Consegue até ser uma pessoa de destaque aqui nesse mundo, a pessoa de grande influência aqui nesse mundo. Porém, o nosso foco não tem que ser somente nas coisas deste mundo. O nosso foco tem que ser muito além das coisas deste mundo. O nosso coração não pode estar aplicado somente para as coisas deste mundo. E nós não podemos fazer como nós lemos aqui na palavra de Deus. É uma questão, como me disse o pastor Osmar esses dias, é inegociável, pastor Osmar. Nós não podemos, de hipótese alguma, negociar e ceder às propostas do inimigo. Preste atenção. Enquanto Deus preparou tudo, fez tudo para nós ser salvos, deu todas as condições para nós sermos salvos,
Ele fez tudo, entregou o seu único filho, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça agora, olha, mas tenha a vida eterna. Enquanto Deus preparou tudo, deu o seu único filho, fez o sacrifício perfeito por nós, nos enviou o Espírito Santo, para que estivesse em nós, vivesse em nós. Próprio Jesus, quando veio, viu a fraqueza, o dano que o pecado fez no ser humano. Ele disse: não, fica aí no cenáculo, que eu vou rogar ao Pai, para o Pai enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês todos os dias, e Ele vos ensinará todas as coisas. Porém aqui nós vemos uma situação, enquanto Deus fez tudo e faz tudo, e dá todas as condições para nós sermos salvos, Satanás também fará de tudo para roubar de nós a maior riqueza, que é a salvação. E nós não podemos negociar ou desprezar. Veja o que aconteceu com Esaú. Ele era o primogênito. Ele era o primogênito. Pelo próprio decorrer da situação, como se diz aí, pelo próprio andar da carruagem, o direito era dele. E um certo dia ele estava com muita fome. Ele estava cansado. Chegou de um dia, de uma jornada, de uma caçada, e estava lá o seu irmão, preparado para negociar com ele. Estava lá preparado para negociar com ele, pastor Osmar. Jacó estava de olho. Jacó estava entendendo o valor. Jacó estava entendendo, meus irmãos. Jacó estava vendo, enquanto Esaú era distraído, não estava valorizando aquilo que por nascimento, desde o dia que ele nasceu, ele já adquiriu aquele direito. Isso acontece conosco. Deus não fez ninguém. Nós não cremos nessa doutrina da predestinação. Não. A salvação nós vamos adquirir através de crer, de confiar, de confessar o nome de Cristo. Mas eu também não creio que Deus permitiu alguém vir ao mundo para ser condenado, para ir para o inferno, né? Como essa própria doutrina diz que, olha, um já nasceu para ser salvo, outro já nasceu para ser condenado. Nada disso. Vai depender de cada um de nós. Vai depender do nosso posicionamento diante de Deus, diante da palavra de Deus, durante o tempo em que Deus permitir nós aqui nessa terra. Vai depender se nós vamos reconhecer ou não realmente, não somente de boca, mas também através das nossas ações, das nossas atitudes, se nós realmente cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Vai depender disso. Cada um será responsável. E aqui nós vemos esse exemplo. Esaú não entendeu que ele tinha uma promessa, mas ele era responsável para que essa promessa se cumprisse na vida dele. E ele deixou a carne vencer ele. Ele deixou aquele momento de cansaço, aquele momento, vamos dizer assim, que ele já estava para morrer. Em vez de ele dizer, não, eu não vou morrer,
A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Deus tem uma promessa na minha vida. Eu não vou morrer. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. A apresentação dele ao seu irmão deveria ser diferente. Você sabe que eu tenho a promessa de Deus, eu sou o primogênito. Certo? Em vez dele vender a primogenitura, ele tinha que dar um jeitinho de lutar. E comprava o alimento. Negociava com o seu irmão. Poderia negociar qualquer coisa, mas não poderia negociar o seu direito. Nós temos que ficar atentos a isso, meus irmãos. Satanás sempre vai tentar negociar conosco a nossa salvação. Ele sempre vai querer procurar algum ponto fraco na nossa vida. E fraqueza nós temos demais, debilidades nós temos demais, limitações nós temos demais. Por isso que nós sempre temos que estar cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. Ele nos ensinará. E vem a proposta. E ele negocia aquilo que era inegociável. Aquilo que não tinha negócio. A nossa salvação. O diabo falou, é agora. Ele está cansado. Ele está com fome. Ele mesmo confessou. Quando ele pede o alimento para o seu irmão, o seu irmão disse, tá bom, está cozidinho aqui o alimento preparado, mas aqui tem uma negociata, filho. Aqui tem uma negociação. Você vai fazer um juramento aqui, que eu vou te dar, olha só, uma coisa insignificante, irmãos. Algo insignificante. Quantas pessoas que estão negociando a salvação por algo insignificante que não tem valor nenhum. Nem se fosse toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza do mundo, nós não poderíamos negociar a nossa salvação. Imagine por uma coisa insignificante. Mas já estou morrendo. Eu já estou cansado. Já não tenho força para mais nada. Para que me serviria esse meu direito que eu adquiri sendo o primeiro a nascer? Jacó apertou, não é? Então vai, é só você fazer o juramento que você está vendendo para mim a troco desse prato de comida, o seu direito que você adquiriu nascendo primeiro. Tá bom. Diante dos olhos humanos, ali estava uma negociata talvez muito simples, talvez até justificável para ele, dizendo, não adianta nada eu ter direitos e morrer, e não ter condições de desfrutar do direito que eu tenho. Talvez ele se justificaria. Às vezes nós justificamos os nossos erros, os nossos pecados, ou queremos justificar. Nós desprezarmos aquilo que Deus deu direito a nós, a todos, porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos tenham o direito, mas precisa crer, confiar, precisa lutar por isso. Mas ele simplesmente desprezou. Ali para ele estava tudo bem. Está aí, comeu, se alimentou. E aí o escritor termina. Assim Esaú desprezou aquilo que Deus tinha para ele de mais importante. Assim Esaú desprezou todo o plano de Deus na vida dele. Ele cumprindo o desejo, buscando saciar o desejo da sua própria carne, e não olhando, não priorizando o plano, o projeto de Deus na vida dele, sendo tão fraco naquele momento, sendo tão insensível
cego espiritual, ele despreza aquilo que Deus tinha dito e fez. Depois nós vamos ver o que Deus fez através de Jacó. Deus repreendeu ele até pela atitude ali que ele fez errada, ter enganado o seu irmão, mas ele passou por um processo de arrependimento, de repreensão, de regeneração, e lá na frente Deus manda e vê Deus mudando o nome dele, cumprindo nele aquilo que deveria ter cumprido em Esaú, porque ele mesmo com algumas fraquezas, mas o olhar dele era naquilo que era o principal. Nós somos fracos na verdade, nós somos limitados na verdade, mas nós não podemos olhar para aquilo que é coisas que são terceiras na nossa vida. São coisas que, se nós tiver, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Se nós não tiver, não fará falta para o plano principal de Deus. É isso daí. As pessoas talvez não gostam de ouvir isso, ou vieram aqui para ouvir outra coisa. Mas nós não podemos, nós devemos entender que todo homem que nasceu, não nasceu, podemos dizer, como predestinado a ser salvo ou a ser condenado, mas nasceu tendo direito a uma promessa de salvação, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Mas o crer é ter atitudes. É nessas horas, neste momento, em que Satanás vem tentar negociar. E o que ele vai usar? Justamente o que fez. Na hora que a gente está cansado, na hora que a gente está desanimado, na hora que parece que as portas estão fechadas, na hora que parece que a gente está passando as maiores lutas da nossa vida, na hora que você está com um problema lá no seu casamento, o diabo vem dizer: se o teu casamento fosse de Deus, você não estava passando essa luta. Larga esse homem, essa mulher e arruma outro. Querendo trazer para nós negócios ilícitos, ou uma vida muito fácil em servir a Deus, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma renúncia, porque hoje também se apresenta o evangelho muito fácil, né? Um evangelho de facilidades. Não, o evangelho verdadeiro é renúncia. A verdade, quando chega, ela mostra em nossas vidas onde está a mentira, onde está o engano. E não só mostra onde está a mentira, onde está o engano, mas nos ensina também nós se livrar da mentira e do engano. A palavra de Deus nos mostra isso. Nos ensina isso. Pode bater palmas, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor. E nós devemos entender isso. Todos os dias eu oro e eu peço a Deus. Quem ora comigo às 6 da manhã, que quando a gente está por aqui, não está em viagem, a gente tem condições, faz essa oração ao vivo. E eu nunca esqueço de orar, de pedir: Senhor, o que eu quero é morar no céu. Se é necessário o Senhor me repreender, me repreenda, Senhor. Se é necessário o Senhor dar um puxão de orelha, pode dar um puxão de orelha. Se é necessário o Senhor me corrigir, me corrija, meu Pai. Porque eu leio na Tua palavra que o Senhor é um Deus de amor, e com amor o Senhor castiga e repreende todo aquele que o Senhor ama. Está escrito na Tua palavra que o Senhor não quer ver ninguém se perder, mas o Senhor é longânimo, esperando o arrependimento, dando oportunidade todos os dias para nós nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor.
E nós precisamos disso. Às vezes Deus precisa ser um pouco mais enérgico conosco. Não é que Ele é ruim, Deus não é ruim, Deus nunca foi ruim. Não, jamais Deus será ruim, porque até na repreensão Ele é bom para conosco. Até no castigo Ele está demonstrando o amor para conosco. Até naquele momento que a gente pede alguma coisa e Ele fala: peraí, você ainda não está preparado para receber isso. Vai ter que se preparar um pouco mais. Vai ter que orar mais. Vai ter que jejuar mais. Vai ter que santificar mais. Até nisso Ele está sendo bondoso e misericordioso conosco. Então saia daqui hoje com isso no seu coração: é inegociável a minha salvação. Quem tem coragem de declarar para Satanás agora: Satanás, eu não vou negociar a minha salvação. Quem tem coragem? Deixa eu ver. Mas pastor, e se vier uma proposta muito boa? E se o negócio vai render muito dinheiro? E se o negócio for trazer muito prazer para minha carne? Trazer muita glória para o meu nome, como diz: louvado seja eu. E se for me trazer muita fama, se for me trazer muito conforto, se for atingir a tua salvação ou comprometer a tua salvação, diga: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. A minha salvação é inegociável. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue falando em teu coração.